bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e esse será o segundo vídeo sobre a independência da América Espanhola. Boa aula! A Venezuela foi o primeiro país hispano-americano que declarou a sua independência. A elite comercial e agrária formou uma instituição que ficou conhecida como Sociedade Patriota. Um conhecido membro dessa Sociedade Patriota foi Simão Bolívar, um rico agricultor, Foi aí que a ideia de independência começou a ganhar força. Em 1811, a Venezuela, então, declarou sua independência. Foi aí uma república de caráter federalista com implementação de reformas políticas. Sofreu aí várias tentativas da destruição da sua revolução, entrando aí em combates com tropas conservadoras. Bolívar, em Nova Granada, Colômbia, ele encontrou persistentes lealdades a favor da coroa espanhola, especialmente aí no Panamá, que fazia parte da Grã Colômbia. Entretanto, as províncias colombianas elas foram declarando sua independência e entrando em combates contra a coroa. Em 1816, Nova Granada, Colômbia, Venezuela e algumas províncias do Equador, enfim, eram independentes, como por exemplo o Rio de la Plata, Rio da Prata, região lá que pegava desde lá do alto do Peru até as províncias do Uruguai. Em 1816, o Paraguai, após um golpe, ele seguiu então aí o mesmo caminho da política independente. Em 1817, o Chile ele foi libertado por São Martín e estava aí mergulhado em um conflito entre pró-monarquistas e reformistas. Simão Bolívar ele foi um grande símbolo de independência da América Latina. Ele conseguiu aí o grande feito de retirar do domínio espanhol um território que era 5 vezes maior do que a Europa, liderando aí décadas de guerras, para evitar que a América voltasse ao domínio espanhol. O sonho de Bolívar era ver uma América unida. Ele era aí um jovem agricultor do ramo de cacau e um dos principais articuladores políticos da independência hispano-americana. Ele manteve aí contato com os revolucionários, do sul e centro-americanos. Foi um grande autor nas batalhas aí do desligamento com a Espanha. Por exemplo, ele esteve presente em combates na Venezuela, Equador, Colômbia e Peru e na Bolívia, que se viu independente em 1825. O nome da Bolívia foi derivado de Bolívar, Simão Bolívar, que foi em homenagem ao seu libertador. Bolívar, então, ele teve uma atuação acentuada política e militar. Ele tinha aí a estratégia de dividir as terras conquistadas aí de seus inimigos aos seus soldados e aos seus oficiais, desse modo aí firmando um sistema de lealdade. Ele libertou escravos que se alistaram às suas forças militares. Um fator importante é que o Bolívar ele não aboliu a escravidão. Ele manteve isso como uma proposta, uma promessa, mas isso não chegou a se concretizar. Ele promoveu aí pardos, a cargos militares altos, porém ele continuava privilegiando membros da elite crioula, que era a elite que ele pertencia, a cargos de alto comando. Em um momento, Bolívar ele foi contestado por um de seus generais pardos em relação a essa desigualdade entre crioulos, da elite crioula, que eram elevados a altos cargos e o resto do pessoal não. E esse general, ele foi acusado de traição e foi assassinado por Bolívar. A ideia de Bolívar era tornar as nações independentes repúblicas sólidas, com ideais liberais, propondo aí a sua unificação. Bolívar ele chegou aí a se encontrar com José São Martín, que hoje aí é visto como um herói nacional da Argentina. São Martín, ele foi um general muito importante na independência. São Martín havia solicitado aí reforços, para auxiliar a independência do Peru, porém Bolívar negou a São Martín esse auxílio, e São Martín acabou largando mão. São Martín, então, ele acabou aí se retirando do exército revolucionário e se exilou lá nos cafundó da Europa. São Martín, ele serviu ao exército
espanhol como oficial de carreira, atuou aí na conquista da independência do Chile, Argentina e Peru, fez aí várias reformas políticas de gosto liberal no Peru. Ele auxiliou aí Bolívar nas conquistas, né, equatorianas de Quito e Guayaquil. Antes aí da emancipação política e econômica hispano-americana, eles tinham aí o Reino de Espanha como intermediador entre eles e os outros. A América independente aí, ela ficou livre então para construir novas relações econômicas com o mercado internacional. Nem tinha aí cessado as guerras ainda, né? E o primeiro passo, né, da América independente foi abrir os portos para recebimento de mercadorias inglesas. Mesmo aí desatados do Reino de Espanha, eles viram aí a sua produção e comércio ainda marcados pelo sistema colonial, porque eles foram aí configurados para atender às necessidades exclusivas da metrópole. Por isso aí eles não tinham uma economia que sustentasse a demanda interna. O território americano ele passou e ainda passava por guerras e instabilidade política, o que acabou aí paralisando a sua atividade econômica. Isso favoreceu o estreitamento entre laços americanos e britânicos, que eram aí espertinhos e viam a América Latina como a galinha dos ovos de ouro, né, como um mercado, né, promissor de consumidores. Práticas econômicas coloniais, né, ainda resistiram, porém não resistiram às novas relações comerciais, né, como por exemplo com os ingleses. As velhas práticas coloniais aí, elas tinham um sistema, né, que distribuíam centros de comércio entre as zonas portuárias, comerciantes aí mais modestos, né, e ambulantes que circulavam pelas províncias. Tinha aí uma hierarquia de atravessadores. Os ingleses, eles trouxeram aí para os portos americanos, né, uma novidade, né, trocas rápidas envolvendo grana, que acabava aí, né, privilegiando apenas os grandes comerciantes. Comerciantes locais aí que acabaram ficando abaixo dessa hierarquia, eles acabaram desaparecendo. As mercadorias aí que chegavam na América, elas acabaram tendo seus preços diminuídos. Os ingleses, eles ocupavam aí uma posição predominante nessa cadeia de comércio, mas os americanos, eles também comercializavam com os norte-americanos. Mercadorias como o café não eram fornecidas pelos ingleses. A predominância britânica, ela se dava aí apenas no comércio. Eles adotavam aí medidas em relação à sua produção e comércio, conforme as necessidades latino-americanas. Então, a América Latina tinha condições mais favoráveis em suas novas relações comerciais. A emancipação política ela beneficiou aí, principalmente a elite crioula, retirando aí, né, os espanhóis de seus cargos que eles passaram a ocupar. Isso aí no ambiente urbano. No ambiente rural, né, ainda permaneceu aquela figura de fazendeiro, né, e os caudilhos. Caudilho era o poder local, político e militar. A elite crioula aí de cultura hispânica, ela dominou o cenário político, né, deixando aí indígenas e mestiços excluídos. Os estados independentes da América Latina, eles não conseguiram instituir o mesmo poder centralizado que a coroa espanhola tinha outrora. Embora o poder aí fosse regido sob a aparência de uma constituição liberal formal e constituída aí sob eleições, os grupos adversários eles não cumpriam com os princípios estabelecidos. Somente sob rebeliões, tentativas de golpes, que as elites elas deixaram suas diferenças de lado e resolveram se unir para proteger os seus privilégios. Se inscreva no canal, dê aquele like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!